O Flamengo consegue sobreviver à altitude e, embora perca para o Bolívar, está classificado para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Já pela Sul-Americana, o Cruzeiro precisou dos pênaltis para eliminar o Boca Juniors. Bem, começando aqui a análise justamente por Cruzeiro contra Boca. Bem, o Cruzeiro ele veio com o seu time titular com os reforços, né? Cássio, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaique, que é um jovem da base, Matheus Henrique, Wallace e Lucas Romero. O Seabra ele apostou para 3 volantes aqui no início do jogo, né? Ele esperava que seria um jogo muito truncado com esse Boca, então ele quis garantir essa parte física do meio de campo para não perder o meio e assim conseguir trabalhar jogadas e talvez construir melhor uns ataques. E aí mais à frente a gente tinha Matheus Pereira sendo o articulador, Lautaro Dias e o Dineno. Já do lado do Boca a gente tinha o Sérgio Romero, Advíncula, que daqui a pouquinho eu vou ter bastante coisa para falar do Advíncula, Lema, o Rojo, que voltou de lesão, né? Como eu disse, não tinha uma análise do jogo de ida. Ele era o capitão, o líder da equipe, só que ele estava lesionado, então naquele jogo ele não conseguiu jogar, e nesse ele já volta como titular e capitão naturalmente. E Blanco na lateral esquerda. Medina, Paul Fernandes e o Mertagani, Zenon, Merentiel e o Jimenez no lugar do Cavani. O Cavani ele sentiu uma lesão muscular e ele acabou não vindo para o Brasil para jogar esse jogo. E cara, a análise desse jogo ela é completamente influenciada pelo lance que acontece logo com 10 segundos de jogo. Realmente bem bizarro. O Advíncula ele vem marcar o jogador do Cruzeiro, ele dá uma solada completamente desproporcional acima da altura do tornozelo do jogador do Cruzeiro e ele é expulso corretamente pelo árbitro. Cara, 10 segundos de jogo, não tinha acontecido nada que explicasse essa entrada criminosa do Advíncula. E aí ele acabou basicamente com o jogo do Boca no primeiro tempo, né, que ficou basicamente se defendendo e tentando sair alguns contra-ataques esporádicos. E deu até uma surpresa na estratégia do Cruzeiro, porque o Cruzeiro ele veio com esses 3 volantes justamente para fazer essa marcação mais forte no meio de campo. E agora o Cruzeiro ele se deparou basicamente com uma liberdade absurda no meio de campo. E aí o sacrificado do Boca foi o Martegani, e ele sai logo no início do jogo, né, naturalmente, para entrar o Figal, e aí o Boca ia basicamente fechar a casinha por todo o primeiro tempo, e o Cruzeiro ia ter toda essa liberdade para criar. E de início, o Boca ele tem mais uma posse de bola e ele vai tentando cadenciar o jogo, afinal, além de ter vantagem, tava com um jogador a menos. Já o Cruzeiro ele marcava muito forte, né, fazia essa marcação pressão, e além disso, ele saía nos contra-ataques muito velozes e que davam trabalho justamente pro Boca, além de algumas bolas lançadas. Nessa bola lançada você tem realmente a primeira grande chance do jogo, que é um lançamento, um cruzamento pro Dineno, e ele acaba cabeceando de peixinho para uma boa defesa do Romero. E pouco tempo depois dessa chance do Dineno, a gente teve o gol. O Cruzeiro ele fez aquela marcação, pressão, né, muito bem feita, conseguiu recuperar a bola já no campo de defesa do Boca, no campo de ataque do Cruzeiro. O Matheus Pereira ele vem e ele chuta de longe para uma boa defesa do Romero. Só que no rebote, o Matheus Henrique ele chegou com uma flecha e consegue finalizar no contrapé do Romero. E aí o Cruzeiro ele consegue acabar com essa vantagem no placar do Boca e empata o jogo no agregado. E o jogo ele continua seguindo basicamente todo esse cenário de pressão do Cruzeiro, o Cruzeiro recuperando a bola, fazendo esse abafa em cima do Boca, e o Boca, cara, ele ia basicamente tentando resistir. Realmente não tinha muita coisa que o Boca pudesse fazer mais ou menos por esse primeiro tempo. A expulsão do Advíncula condicionou totalmente essa parte do jogo. E aí foi numa dessas raras escapadas do Boca que ele teve a sua melhor chance até então no primeiro tempo. O Zé Ivaldo ele domina mal uma bola e a bola sobra pro Zenon. E ele sai na cara do Cássio, cara, e ele isola a bola sozinho. Realmente foi um vacilo absurdo do Zenon, né? E ele basicamente desperdiçou ali a chance de colocar o Boca de volta no jogo. E logo em sequência, praticamente, sai o escanteio pro Cruzeiro, que é cobrado com maestria pelo Matheus Pereira. E esse cruzamento foi direcionado pro Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo ele cabeceia e aí a zaga do Boca consegue tirar. Só que no rebote tava ali o Wallace e, cara, ele pega de primeira essa bola, consegue mandar no cantinho do Romero. E ele acaba já virando o placar no agregado para o Cruzeiro, 2-0, 2-1 no agregado, e aí deu toda aquela tranquilidade para o Cruzeiro. A vantagem, o jogador a mais, tudo isso, o Cruzeiro ele soube usar a seu favor e agora estava na vantagem do placar agregado e só tinha basicamente que administrar o jogo daqui para frente. E o jogo ele continua nesse cenário pelo resto do primeiro tempo. O Cruzeiro tendo algumas melhores chances, controlando o jogo, já o Boca ele conseguia agora sair um pouquinho melhor em alguns ataques esporádicos e conseguia principalmente chances boas de gol em bolas aéreas, principalmente em escanteio e realmente em jogadas construídas pelos laterais que geravam um cabeceio.
E aí o Boca ele também adotou aquela estratégia, né, clássica de time argentino, que é basicamente catimbar o jogo e tentar forçar uma expulsão por parte do Cruzeiro para assim igualar o número de jogadores e conseguir voltar para a partida. Só que o Cruzeiro ele conseguiu não cair nessa catimba e o Boca basicamente se viu bem complicado durante todo o resto do primeiro tempo. O Giménez, né, que é o atacante que entrou no lugar do Cavani, ele tem uma boa chance, ele sai cara a cara com o Cássio, né, depois de um bom passe que ele recebeu, só que ele acaba finalizando e a bola raspa a trave, só que não entrou, e aí o Cruzeiro ele ficou basicamente tranquilo até o final do primeiro tempo. E nesse período de mais tranquilidade do Cruzeiro, você teve até boas chances para o time ele realmente ampliar esse placar e acabar com a eliminatória nesse primeiro tempo. Tanto que você tem uma excelente finalização do Lautaro Dias de voleio, que a bola acaba triscando na mão do Romero e bate na trave. E cara, você via realmente uma pressão absurda do Cruzeiro, o Cruzeiro jogando bola e o Boca basicamente perdido. E aí acontece um fator determinante para o resto da partida, que é uma bola cruzada na área pelo Boca. O zagueiro do time argentino ele consegue cabecear e a bola sobra para o Giménez. O Giménez ele finaliza aquela finalização clássica de atacante camisa 9, aquele parrudão, e ele consegue empurrar a bola, finalizar ela. E ele chuta a bola em cima do Cássio. E o Cássio ele não consegue espalmar essa bola direito para fora e ele acaba levando o gol, que para mim traz uma impressão de uma falha do Cássio. Para mim o Cássio podia ter muito bem defendido esse chute do Giménez e ter deixado o Cruzeiro tranquilo pro resto da partida. Mas acabou que isso não aconteceu. O Boca ele diminui e cara, o Boca juntamente com esse gol, ele consegue igualar a partida de uma forma bizarra para o segundo tempo. Parece que os jogadores do Boca conseguiram entrar mais ou menos na mente do Cruzeiro e esse gol ele deu um astral para eles que jogaram no segundo tempo como se fosse 11 contra 11. É incrível como esse gol ele deu um up para o Boca. Já nesse segundo tempo, você realmente tem essa melhora do Boca Juniors justamente por esse gol. O time ele chegava principalmente em bolas cruzadas, bolas alçadas na área, em escanteios, só que nenhuma jogada lá muito trabalhada. Já pelo lado do Cruzeiro, você tem uma piora considerável. Esse gol no final do primeiro tempo, como eu disse, afetou bastante o psicológico, na minha opinião, dos jogadores do Cruzeiro. O Seabra, ele também tirou os volantes, né, para tentar dar mais mobilidade pro time, não deu certo. E esse segundo tempo inteiro, praticamente, foi nesse cenário. O Boca ele tendo algumas melhores chances com essas bolas alçadas na área e o Cruzeiro basicamente não conseguindo criar direito. Até que chega mais ou menos ali a faixa final do jogo, o Seabra ele realmente percebe que o time não está indo bem, ele coloca o Caio Jorge e rearranja a movimentação dos meio-campistas e aí ele consegue ter um momento mais de lucidez do Cruzeiro e o Cruzeiro quase marca o gol nesse momento. Você tem uma bola alçada na área pelo Matheus Pereira e o cabeceio do atacante para uma boa defesa do Romero, né, e conseguiu se recuperar no lance. E pouco tempo depois você tem o Matheus Pereira, cara. Ele recebe a bola mais ou menos livre ali na entrada da área. Ele dá um toque de gênio para encobrir o Romero, que ainda consegue tocar na bola e ela vai na trave. E ela vai, quando ela tá entrando, o zagueiro do Boca ele consegue chegar no carrinho e tirar ela. E aí o jogo ele termina, né, nesse 2-1 pro Cruzeiro, 2-2 no agregado, e a partida vai ser decidida nos pênaltis. Ainda tem uma confusão ali, né, mais ou menos entre os jogadores do Boca e os reservas do Cruzeiro, fica aquele quebra-pau ali por um bom tempo. Naturalmente, né, o time do Boca foi tentar entrar na mente dos jogadores do Cruzeiro, só que não deu tão certo. Tanto que os dois times, eles cobraram os pênaltis com excelência. Sempre bola para um lado, goleiro para o outro. Os goleiros eles não conseguiram ir tão bem assim, muito por conta da excelência na finalização dos atacantes. Fazia muito tempo que eu não via uma disputa de pênaltis tão boa. Até que chega a última cobrança do Boca, o Merentiel ele tremeu para cima do Cássio e isolou a bola. Foi tentar bater no meio, acabou botando muita força e manda ela lá na lua. E aí o Cruzeiro ele consegue se classificar eliminando um gigante que é o Boca, embora o time do Boca atualmente seja muito fraco mesmo. Só que é aquela eliminação que traz força para o Cruzeiro, né? É aquilo, o Cruzeiro ele vem numa saga de reconstrução desde os 3 anos da Série B, com a chegada do Ronaldo e agora com a chegada do Pedro BH. E cara, essa classificação em cima do Cruzeiro, ela vem para meio que recuperar aquele antigo espírito do Cruzeiro, para reafirmar, ok, aquela fase de merda acabou, a gente voltou, a gente tá aqui e a gente vai brigar pela Sul-Americana, a gente vai brigar por esse título. E eu acho que é isso que essa classificação transmite pro Cruzeiro. O Cruzeiro agora vai enfrentar o Libertad, que também vem de uma disputa de pênaltis contra o Deportivo Ameliano. E assim como eu achava o Cruzeiro favorito para passar contra o Boca, eu acho o Cruzeiro favorito para passar contra o Libertad. Eu acho o Cruzeiro favorito dessa chave da direita. E da chave da esquerda acabou caindo os times mais complicados, na minha opinião, como Corinthians, Fortaleza, Atlético Paranaense, Racing, por aí vai.
Cara, eu acho esse jogo moralmente realmente muito importante pro Cruzeiro, que volta aquele estágio do antigo Cruzeiro. O time que ele vai brigar por títulos, que já vinha jogando futebol de time que realmente quer voltar a disputar títulos. Só que faltava aquela questão moral, sabe? Faltava o grande jogo. Esse grande jogo veio, o Cruzeiro ele agiu muito bem nesse grande jogo, fez uma boa partida na La Bombonera, embora o segundo tempo tenha sido muito ruim por conta do Seabra, e hoje fez um excelente primeiro tempo, e eu acho que, na medida do possível, também fez um bom segundo tempo, embora tenha tido um breve apagão com essa melhora do Boca e o gol também do time argentino. No mais, é isso que eu tenho pra falar dessa partida. Chegando agora na Libertadores, nós temos o confronto entre Bolívar e Flamengo. O time boliviano ele veio com basicamente a mesma equipe que jogou na semana passada no Maracanã. Lampe, o Sagredo, Orihuela, Anderson e Sagredo novamente, né? Quanto jogador com nome semelhante aqui no Bolívar, né? É Vaca, é Sagredo. Justiniano, os brasileiros, né? Bruno Sávio e Fábio Gomes nas pontas. Fernando Sacedo, o Vaca, né? Como eu já disse, né? Tem 2 vacas aqui na equipe do Bolívar. E o Oviedo, o atacante boliviano. Já do lado do Flamengo, é basicamente a equipe titular, só que sem Pedro, Arrascaeta, sem os lesionados, né? Rossi, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Varela. Léo Ortiz, que pelo jeito finalmente o Tite viu o quão bem o Léo Ortiz está jogando de volante e hoje fez mais uma boa partida. E agora vai escalar ele nessa posição, né? Assim se espera. E o Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz, Luiz Araújo e o Carlinhos, que é o atacante que sobrou porque todo o resto tá lesionado. Bem, cara, eu vejo essa partida aqui começando de um jeito tanto quanto interessante. O Flamengo, ele se viu numa situação complicada, né? Porque se você leva um gol ali, vira um Deus nos acuda. E ele foi pra cima do Bolívar. Esse início de jogo é marcado por um Flamengo bem ofensivo, tentando realmente buscar esse um golzinho pra ficar com 3-0 no agregado e ficar tranquilo, sem ter que se preocupar muito nessa partida. E já pelo lado do Bolívar, ele tentava sair muito em bolas enfiadas, bolas lançadas, por seus pontas, né, muito rápidos os brasileiros, abusando muito daquela vantagem física que o Bolívar tem, justamente por jogar na altitude. E é perceptível como os jogadores estão numa rotação diferente. O Bolívar ele consegue se equivaler a um time que tecnicamente é muito melhor do que ele, justamente por essa questão da altitude. Isso é bizarro. É absurdo o tamanho da diferença que a altitude faz no jogo, cara. É realmente bizarro. E aí, esse início de jogo é marcado muito realmente por esse contra-ataque do Bolívar. E com o passar do primeiro tempo, você teve o Bolívar ele tomando mais o controle do jogo, melhorando na partida e criando melhores chances. Tanto que o Bolívar, cara, assim, sendo muito sincero aqui, ele poderia ter aberto o placar e ainda ter ampliado nesse primeiro tempo se não fosse a incompetência dos seus atacantes. Fábio Gomes perdeu chance, Oviedo perdeu chance, o Bruno Sávio perdeu chance, esse Vaca, cara, ele deu uns 2 chutes de fora da área absurdos para boas defesas do Rossi, e eu vou falar mais do Rossi aqui no final do jogo, porque foi uma partidaça do goleiro argentino. O Rossi ele garantiu a classificação do Flamengo nessa partida aqui. Porém, não é por conta dessa pressão e essa melhora do Bolívar no jogo que o Flamengo não teve chances. O Flamengo ele teve 2 excelentes chances com o Gerson, que saiu cara a cara com o goleiro, para realmente ter essa tranquilidade no placar, fazer 1 ou 2 gols e aí basicamente matar a eliminatória. Só que o Gerson ele sai sozinho com o goleiro nessas 2 oportunidades e ele simplesmente não finaliza gol. E aí ele basicamente perde 2 excelentes chances de dar essa tranquilidade pro Flamengo, simplesmente por não finalizar. Me impressionou bastante o Gerson não ter concluído a gol nessas oportunidades. E o primeiro tempo, ele termina muito marcado justamente por essa pressão do Bolívar, as chances criadas pelo Bolívar, as chances que o Flamengo teve em contra-ataques e em vacilos defensivos do Bolívar, só que com nenhum dos times realmente concluindo a gol com a devida qualidade. E aí esse primeiro tempo termina nesse 0-0, que pro Flamengo era muito bom e pro Bolívar era completamente terrível. E aí vale ressaltar também aqui, do minuto 1 até o minuto 90 basicamente, o Rossi ele fez cera. Eu acho errado, não porque sempre tem cera que é feita a favor e contra o seu time. Então, naturalmente, eu não posso criticar isso aqui absurdos. Só que eu acho que o juiz, ele não deu o tempo acrescido corretamente. E também falando do juiz, teve uns 2, 3 lances que o Flamengo ele conseguia sair no contra-ataque bom e o jogador do Bolívar ele matava a jogada. E o juiz ele não deu amarelo em nenhum desses momentos. Isso eu acho que foi um erro grotesco do juiz, né? O juiz ele não foi bem nessa questão de administrar os amarelos. Eu acho que ele realmente deveria ter dado o amarelo para os jogadores do Bolívar por essas faltas em contra-ataques do Flamengo. E aí fica esse puxão de orelha, porque eu acho que o árbitro não foi bem nessa administração do primeiro tempo, né? Em não dar acréscimo e também em não dar os amarelos. Segundo tempo, eu também não tenho muita questão contra a arbitragem.
só ressaltando que ele também não deu acréscimo para a cera do Rossi. Já para o segundo tempo, o Bolívar ele volta bem mais ofensivo, ele realmente percebe que ele tem que fazer esse primeiro gol a todo custo para ir ter mais tempo de tentar empatar no agregado, e ele vem finalizando muito bem, principalmente de longe, e fazendo essa pressão. Já pelo lado do Flamengo, você vê que o time ele deu uma fechada um pouco maior no meio de campo, justamente para tentar prejudicar essa saída de bola do Bolívar, e deu certo por um bom tempo, assim, nesse início do segundo tempo. O Flamengo ele conseguia recuperar essa bola em cima e ainda conseguia fazer uma pressão para cima do Bolívar, só que naturalmente não finalizando bem. E aí a gente tem a real primeira grande chance de perigo do Bolívar. O Bruno Sávio, o brasileiro que joga pela ponta direita, ele pega essa bola, limpa 2-3 jogadores do Flamengo e ele finaliza. A bola desvia no Léo Pereira e acaba indo direto no travessão. Primeiro contagem de travessões aí do jogo pro Bolívar, porque ainda tem mais alguns. E logo no lance seguinte dessa grande chance de perigo do Bruno Sávio, você tem o gol do Bolívar, que botou a pimenta no jogo, né? O Fábio Gomes ele recebe essa bola na ponta esquerda, faz o cruzamento, o Bruno Sávio ele vai sozinho e de cabeça ele acaba fazendo o gol do 1-0 pro Bolívar, e agora o Bolívar ele tava a um gol de levar essa eliminatória para os pênaltis. E aí, naturalmente, o Bolívar ele começou com uma pressão absurda. Logo depois do lance do gol, você tem esse Ramiro Vaca finalizando de longe para uma defesaça do Rossi, e a pressão do Bolívar ela continua, seja com cruzamentos, seja com escanteios, seja com chutes de longe, seja com jogadas criadas, só que nenhuma resulta em gol. E aí, eventualmente, essa pressão ela dá uma diminuída e o Flamengo ele consegue cadenciar melhor o jogo. O Tite ele conseguiu defender muito bem o Flamengo hoje, tinha uma linha de 4 e depois praticamente uma linha de 5, né, meio campistas, e o time ele conseguiu fazer realmente uma fortaleza ali na frente da grande área. E o time ele acabou sofrendo bem pouco por conta dessa estratégia. Acabou levando o gol, mas eu creio que isso aí estava até no planejado pela vantagem de ser de 2-0. E aí quando o ímpeto do Bolívar ele realmente tinha diminuído e a partida estava mais morna, o outro Vaca, o Henry Vaca, que entrou durante o segundo tempo, ele finaliza uma bola ali pela ponta direita e o Rossi ele consegue defender no reflexo e ainda manda a bola no travessão, e aí aumenta a contagem de travessões do Bolívar, né, o segundo travessão, e o Bolívar ele mostrava que ele não estava morto, só que as chances já não eram criadas com tanto volume assim quanto foram criadas logo depois do gol. E aí você tem uma pressão muito mais branda do Bolívar pelo resto da partida. Ainda tinha alguns cruzamentos, como foi o cruzamento pro Oviedo, que ele consegue cabecear no cantinho, só que de novo o Rossi ele apareceu e conseguiu defender a bola. E o jogo ele continua nesse cenário, com o Bolívar ele tendo a posse de bola, só que não conseguindo criar uma chance lá muito clara. E acabou que uma hora que o Bolívar ele estava trabalhando essa bola, com os meio-campistas recuando para os zagueiros, o zagueiro Anderson, que também é um zagueiro brasileiro, ele vacilou, perdeu na corrida para o Bruno Henrique, acabou agarrando o ponta rubro-negro, e aí naturalmente, né, era uma chance clara de contra-ataque, ele foi muito bem expulso na minha opinião. E cara, agora era tudo que o Flamengo ele basicamente queria. Você tinha um jogador a mais, você tinha uma falta no campo de ataque, já estava nos acréscimos, e aí o time ele teve basicamente essa tranquilidade para administrar o resultado até o fim, gastando o tempo quando era necessário, segurando a bola, saindo no contra-ataque, correndo. E o jogo ele termina com esse 1-0 para o Bolívar, só que no agregado 2-1 para o Flamengo. E o time rubro-negro ele está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. Analisando bastante esse jogo aqui do Flamengo, eu não vou julgar muito o Tite, não. Essa aqui era a partida realmente que dava para se fazer. A diferença física que a altitude faz para os jogadores é absurda, avassaladora. Cara, parecia que os jogadores do Bolívar eles estavam em outra rotação. É bizarro. Ainda mais quando você analisa, por exemplo, o jogo da semana passada. O Bolívar ele finalizou mais de 20 vezes, enquanto o Flamengo ele finalizou 3. Só que você não conta nessas 3 finalizações que o Flamengo deu as chances que o time teve, que eram claras, por exemplo, as do Gerson, que o time ele simplesmente não finalizou. Mas, no geral, eu não julgo tanto assim a partida do Flamengo. Era a partida que tinha realmente para se fazer, defender e tentar não tomar o 2-0. E aí, naturalmente, o Flamengo ele fez isso, conseguiu segurar o resultado e agora está classificado. Só queria ressaltar que, no fim dessa análise, a partida do Léo Ortiz foi realmente uma partida muito boa do zagueiro que agora está atuando como volante. Eu acho que realmente ele tem que ser efetuado nessa posição pelo Tite. É um melhor volante que o Flamengo ele tem atualmente no elenco, né? Ele cortava bolas, fazia bons passes e por aí vai. Léo Pereira também fez uma excelente partida no setor defensivo. E, cara, o nome do jogo que é o Rossi. Se você não tem o Rossi aqui, o Flamengo ele poderia ter tomado a virada no tempo normal e nem ter ido para os pênaltis. Sendo assim, muito sincero mesmo. O Rossi ele foi determinante para a manutenção do placar e para a classificação do Flamengo.
e tem que ser ressaltado. Foi uma excelente partida. Ele também fez uma boa partida contra, por exemplo, o Botafogo, em que o Flamengo ele perde por 4-1, só que se não é o Rossi, poderia ter perdido por bem mais. Então tem que valorizar. O Flamengo ele tem um bom goleiro e vem fazendo boas atuações. No geral é isso. Essa é a minha análise quanto a essas duas partidas, né? E agora os confrontos eles estão definidos, né? O chaveamento também. Então quando a gente estiver chegando mais perto dos jogos de ida das quartas, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, a gente vai ter aquele vídeo aqui de previsões do canal, o que eu acho de cada confronto e quem eu acho que vai passar para semis. No geral é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. É isso, e até o vídeo de amanhã.